Português, nós vamos ver substantivos e verbos em frases. Nós já estudamos que substantivos são os nomes das coisas, das pessoas, né? Tudo que tem nome, o nome é substantivo. O verbo é a ação ou fenômenos da natureza. Então, lembram? Se eu falo assim, eu como bastante, como que eu sei aonde que está o verbo? O verbo é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou comendo. Então, eu como. O verbo é ali comer. Dá para saber também se em vez de eu colocasse você. Você come muito. Muda de como, muda para come. Essa palavra que ela tem que ajeitar conforme a pessoa que está fazendo é o verbo, tá? E nós vamos ver que existe um substantivo que complementa o verbo, tá? Ali no livro tem assim, ó, crianças plantam árvores em homenagem às vítimas de trânsito. Ele pega aqui, ó, crianças plantam árvores. Qual que é o verbo? O que está sendo feito? Então, plantar, né? O verbo é plantar, plantam árvores. Se eu colocasse nós, ia ficar nós plantamos. A palavra muda, né? Mas então, aqui, crianças. Crianças é um nome, né, de um ser, né, que é criança. E árvore também é um nome, né, de uma planta, de algo da natureza. Então, essas duas palavras aqui são substantivos, certo? Fez uma letra e tanto. E aqui, essa palavra aqui é verbo. O que vai fazer de diferença? Ah, você vai pensar no verbo. O verbo normalmente é a palavra assim, mais importante de uma frase. Plantam. Quem que planta? De quem que ele está falando? Quem planta? As crianças, certo? Então aqui a gente vai colocar um substantivo a que a forma verbal se refere. Então a forma verbal é o verbo, forma verbal, está se referindo a quem? As crianças. Quem planta? As crianças plantam, tá? E árvores? É porque assim, ó, crianças plantam. Plantam o quê? Precisa de alguma coisa para completar, né? Então, o substantivo que complementa o verbo, que complementa a frase, é o substantivo aqui que vem depois, né? Então, fica assim, substantivo e substantivo. Mas só que você vai pegar o verbo para você pensar de quem que ele tá falando, é o substantivo a que o verbo se refere. E o que ele tá falando? O que é o substantivo que complementa. Meio complicadinho? Vamos ver mais um pouco? Outro exemplo que tem ali. Chuva atrapalha a colheita de soja em Carazinho, Rio Grande do Sul. Então, vamos pegar chuva atrapalha a colheita. Cadê o verbo aqui? O que tá acontecendo, né? Você pode pensar, tá chovendo, mas a chuva aqui não está falando de chover, está falando a chuva. A chuva é um nome, então é um substantivo. Eu vou só pro S, tá? O que tá acontecendo? O que a chuva faz? Ela atrapalha. Então, se eu colocasse aqui eu atrapalho, ia mudar, certo? Então, quem tá mudando aqui, o que tá acontecendo, o que tá sendo feito é o verbo, tá? E colheita é o nome também de uma coisa, né? Que se faz a colheita, substantivo. Então, ó, nem sempre ele vai ser dessa forminha, tá? Mas, por enquanto, vocês estão vendo ó, então o verbo tá no meio. O verbo se refere a quem? Quem atrapalha? Quem atrapalha? A chuva. Então, esse substantivo chuva, ele é a quem a forma verbal está se referindo. E o colheita é porque a chuva atrapalha. A chuva atrapalha o quê? Colheita. A chuva podia ser a chuva atrapalha dia de sol na praia, né? Mas não era um outro assunto. Então, para eu saber, chuva atrapalha o quê? Esse aqui é o substantivo que complementa o verbo. Porque só o atrapalha ia ficar assim sem muito sentido, tá?
E vocês vão ter que encontrar isso ali na atividade de vocês e vocês vão pintar a forma verbal de verde. Então você vai pegar um lápis verde e vai... Aqui a minha, como é canetinho, acaba apagando a palavra. Mas vocês, né, vão ficar. Aí o substantivo a quem o verbo se refere. Vão pintar de azul. E minhas canetinhas? Tá dando muito certo. E o substantivo que complementa o verbo, vocês vão pintar de amarelo. Eu não tinha amarelo, então eu fiz rosa, né? Mas então a atividade é isso. Vocês vão lá, a rosa deu, ó, pintar as frases ali. Vocês vão encontrar na frase que tá dita qual que é a forma verbal. Qual que é o substantivo a que a forma verbal está se referindo. Então, ó, minha família adora festas populares. Adora. Se eu colocasse eu adoro, ia mudar. Então, eu sei que adorar é o verbo, a forma verbal. Quem adora? Quando eu falo quem adora, é o substantivo a quem o verbo se refere. Agora, o que ela adora? É o substantivo que complementa o verbo. Meus primos gostam de jabuticaba. Meus primos, o quê? Meus primos gostam. Quem gosta? Meus primos. Então, o gostar é o verbo, é a forma verbal. Então, gostam. Quem gostam? Meus primos. Os primos são os substantivos. E gostam do quê? De jabuticaba. Ah, eu também amo jabuticaba. E jabuticaba, então, é o substantivo que complementa, né? Pode ver que se a gente falasse só o vento sacudia, o menino comprou, a música contagiou, tá faltando alguma coisa, né? Ó, o menino comprou maçãs, o vento sacudia a árvore, a festa animou a cidade. Então, essa palavra ali, que é para completar, para dar sentido na frase, é o substantivo que complementa o verbo, tá? Depois, você diz ali, ó, cada trio de palavras abaixo é formado por 2 substantivos e um verbo, que nem a gente estava vendo. Escreva frases utilizando essas palavras nas funções estudadas nessa seção. Então, você vai, cada alternativa ali tem 3 palavras. Letra A, aluno, professor, chamar. Como que pode ser? O aluno chamou o professor, né? Então, o aluno, substantivo, a quem o verbo chamar se refere, que é o chamou. E chamou quem? O complemento vira o professor. Mas vocês podem fazer frases diferentes, tá? Tem 3 palavras ali em cada frase e vocês vão complementar. E ali na sequência, a última página, também tem mais 2 frases. O aposentado cria horta comunitária na Estrela do Norte, em São Gonçalo. E nutricionista esclarece dúvidas sobre veganismo. Daí ele mostra um quadrinho, manchete A e manchete B. Manchete A, aposentado cria horta. Ele separou as palavras. Você vai dizer qual é o substantivo e qual é o verbo ali. Qual é a forma verbal e qual é o substantivo. Então, aposentado é alguém, é um nome de uma coisa, né? Horta é um nome. Agora, cria é uma forma verbal, né? Ele é o que ele está fazendo, ele está criando, ele cria, ele criou. Daí, na letra B tem ali, nutricionista esclarece dúvidas. Nutricionista é uma profissão, é um nome de uma profissão. Dúvidas é o nome de algo também que você tem. E esclarece, vem do verbo esclarecer. Então, é uma forma verbal, tá? O que for substantivo, você vai pintar de amarelo. E o que for verbo, você vai pintar de verde, tá? Daí ele pergunta ali, ó. Em cada uma das manchetes foi usado um substantivo com a função de nomear o ser que pratica as ações indicadas pelo verbo. É aquele que eu falo quem, ó. Então, aposentado cria horta comunitária. Quem cria? O aposentado. Nutricionista esclarece dúvidas. Quem esclarece? A nutricionista. Então, a resposta ali do B é isso, ele quer saber quem é que faz as coisas. A ação, o verbo, quem está fazendo, quem está esclarecendo, quem está criando. É o aposentado e a nutricionista. Na letra C, ele pergunta o que eles estão fazendo.
Você vai dizer o que cada um tá fazendo, por que falaram desse aposentado e por que falaram dessa nutricionista, tá? E depois, por último, é só ligar. Cria horta ou dúvidas. Esclarece horta ou dúvidas. Faz a ligação. Beleza? É isso por hoje.